Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós temos visto, irmãos, na última pregação, hoje cedo, na pregação do pastor Gessé, foi falado bastante sobre fé e os efeitos da fé verdadeira. O irmão Ricardo também falou das Sagradas Escrituras hoje, como tem falado nos últimos domingos, no estudo bíblico. E foram duas mensagens bastante agudas nesse sentido, da nossa responsabilidade, né? E não só da nossa responsabilidade, mas dos efeitos daquilo que nós temos crido e daquilo que nós temos professado. Então, se nós professamos fé no Senhor Jesus Cristo, quais são os efeitos dessa fé em nossas vidas? Se nós professamos crer na palavra de Deus, nas Escrituras, quais têm sido então as consequências, os efeitos desse crer nas Escrituras? E essa mensagem de hoje não vai ser muito diferente do que foi falado hoje cedo. Então, aqui no capítulo 7 de Lucas, verso 41, diz: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então, o tema da mensagem de hoje, irmãos, é: um pecador ou um fariseu? O que nós somos? Com quem nós nos identificamos? Nós nos identificamos com um pecador ou com um fariseu? E essa é uma pergunta bastante, irmãos, pertinente a nós. É muitíssimo importante que nós coloquemos à prova a nós mesmos, perguntando-nos: sou um pecador ou sou um fariseu? É bastante necessário que a gente se coloque diante dessa avaliação, e sobre a dependência e orientação do Espírito Santo, nós possamos pedir que o Senhor venha nos examinar, como está em 2 Coríntios 13, de 5 a 6, dizendo: examinai-vos a vós mesmos, Paulo está dizendo a nós, se realmente estáis firmes, estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Então, o que Paulo está falando? Examinai-vos a vós mesmos, colocai-vos à prova, provem a fé de vocês. Então, vamos pedir que o Senhor sonde nossos corações, como Davi pediu no Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus de eterna misericórdia e graça, diante da Tua soberania estamos hoje, ó Pai. Venha sondar nossos corações, meu Deus. Venha quebrantar-nos, ó Pai. Humilhar-nos na Tua presença, meu Deus. Para que possamos, à semelhança daquela mulher pecadora, estarmos prostrados aos Teus pés, rendidos ante a gloriosa graça em Cristo Jesus, diante de tão glorioso perdão do qual fomos alcançados em Cristo Jesus. Abra nossos olhos da incredulidade, Pai.
Não permita que fiquemos cegos pela incredulidade, mas que possamos ver a maravilhosa salvação que temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Vemos, meu Deus, que somos alvos de tão grande perdão, para que possamos pensar a Ti, meu Deus, grandioso amor, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo nós pedimos, ó Deus. Amém. Então, amados irmãos, na semana passada nós fomos levados a nos questionar com respeito aos motivos que têm nos levado a seguir a Cristo. Foi então que nós perguntamos: por que tenho eu seguido a Cristo? Por que eu tenho seguido a Cristo? Por que tenho desejado ouvir de Cristo o seu Evangelho? Quais são as razões que me têm feito vir à igreja? Por que tenho procurado a comunhão com os irmãos e também com aqueles que seguem a Jesus Cristo? Quais os motivos que me levam a Cristo? São motivos justos? São motivos corretos? São motivos apropriados? São motivos bíblicos? Quais as razões que me movem em direção a Cristo? São os frutos de uma verdadeira regeneração? Ou são resultantes de um coração hipócrita e religioso? Então, amados, nós veremos nessa passagem de Lucas, capítulo 7, desde o versículo 36 até o final do capítulo, como o nosso Senhor Jesus sempre dividiu as pessoas que os seguiam em duas categorias. Sempre, aqueles que se aproximavam de Jesus, ele sempre dividia em duas categorias. E muitas vezes os que sobravam, ele continuava dividindo e continuava peneirando em duas categorias. Então vamos ler aqui Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidou quem? Jesus. Convidou a Jesus, quem? Um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados irmãos, nós temos aqui, nessa história, inseridas 2 personagens. Nessa história sobre Jesus, nós temos 2 personagens inseridas. Quem? Simão, o fariseu, e a mulher, a pecadora. Essas 2
personagens vão exemplificar para nós dois tipos de categoria de pessoas, duas categorias de pessoas que sempre mantinham contato com o Senhor Jesus. Então, durante todo o ministério do Senhor Jesus, ele sempre fez questão de dividir, de mostrar para essas pessoas que o seguiam qual a categoria de cada uma delas. Como luz, o Senhor Jesus sempre colocou em evidência o que estava dentro do coração do ser humano. Ele sempre levou tanto homens quanto mulheres a uma verdadeira definição de quem eles eram. Certo? Então o Senhor Jesus não deixava as coisas as ocultas. Ele sempre queria definir as coisas. Ele sempre peneirava. Ele sempre passava uma peneira para que ficasse somente quem? Somente aqueles que o Pai lhe tinha dado. Então nós podemos perceber isso no versículo 11 de João, no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos comigo abrir João, o próximo livro, capítulo 1, verso 11. A gente vai poder perceber um pouquinho do que eu estou falando aqui, ó. Em João, capítulo 1, verso 11, nós vemos que Jesus, ele veio para o seu povo, os judeus. E está escrito, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí nós temos o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui, irmãos, nós temos claramente definido a divisão que Jesus fazia. Olha que interessante. Jesus, ele veio para quem? Para o seu povo. Contudo, não foram todos os que o receberam. Aqui está a primeira divisão. Uma divisão realizada entre os que receberam a Cristo e os que não receberam. Ele veio para os que eram seus. Os seus todos o receberam? Não. Os que não receberam. E os que o receberam. Só que olha que interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque nem todos os que o receberam creram no seu nome. Se nós formos ler a história de Jesus, nós vamos ver que muitas pessoas o receberam, muitas pessoas lhe deram boas-vindas, muitas pessoas andavam com ele, mas não creram nele. Aqui nós temos a segunda divisão. Dentre aqueles que o receberam, tinha os que creram no seu nome e os que não creram no seu nome. Os que não creram no seu nome. Vamos ficar agora com os que creram no seu nome. Essa é a segunda divisão que nós temos. Os que creram no nome de Jesus. Mas não para por aí. Olha a continuação do versículo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que está falando isso? Porque ainda existiram dentre os que creram no seu nome, aqueles que não tinham sido regenerados. Aqueles que não tinham nascido do sangue. Que não tinham nascido de Deus. Eram homens que creram no nome do Senhor Jesus, mas nasceram do quê? Tinham nascido do sangue. Da vontade do quê? Da carne. Da vontade de quem? Do homem, mas não de Deus. Pessoas que não tinham sido regeneradas. E isso, irmãos, é muito fácil a gente perceber. Aqui mesmo em João, no capítulo 2, versículo 23, olha só o que está escrito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos,
crer no nome do Senhor Jesus não significa muita coisa. Vemos aqui muitos que viram os sinais do Senhor Jesus, creram no seu nome, mas o Senhor Jesus não se confiava a eles. Como que o Senhor Jesus poderia se confiar a pessoas não regeneradas? Então é possível o não regenerado crer no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para dividir. Ele veio para definir quem eram os dele e quem não eram. E isso, irmãos, nós vemos ainda aqui no relato de João, mais um trecho. Abram comigo no capítulo 12. Vamos para o capítulo 12, verso 42. Capítulo 12, verso 42 diz: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados irmãos, crer no nome do Senhor Jesus Cristo não diz muita coisa. Você pode crer, mas não ser um regenerado. Percebam, irmãos, que nesse trecho, então, de Lucas 7, nós temos duas personagens. Quem? O fariseu. Simão, o fariseu. E quem mais? A mulher pecadora, da qual nem o nome nós sabemos. E nessa impressionante história, meus irmãos, sobre o nosso Senhor Jesus, essas duas personagens são inseridas e têm uma participação paralela. A história está acontecendo ao mesmo tempo, a história de Simão e a história dessa mulher. Duas histórias independentes, paralelas, acontecendo simultaneamente, tendo o Senhor Jesus como centro dessa história. Ambas estão se relacionando, tanto a mulher quanto Simão, com quem? Com o Senhor Jesus simultaneamente, e de um modo pessoal. Contudo, cada qual é distinguida pelo nosso Senhor, e cada uma ocupa uma posição ou lugares opostos em relação a Cristo. Vejamos o texto, irmãos. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então nós temos aqui a história do fariseu. O que o fariseu faz? Ele convida Jesus. Para quê? Para um jantar em sua própria casa. Simão fez o que então? Simão buscou uma aproximação de Jesus Cristo. Ele reconhece em Cristo alguma coisa, e ele chama Jesus Cristo para estar com ele em casa. Ele queria estar perto de Jesus. E a mulher? A mesma coisa. A mulher pecadora, ela busca o quê? Uma aproximação do Senhor. Olha só, no 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A mulher, sabendo onde estava Jesus, falou, vou lá. Então nós temos duas pessoas se aproximando do mestre, só que se aproximando de maneiras
distintas. Por quê? A gente vai ver que em Simão houve uma aproximação com uma motivação errada. Qual era a motivação dele? Puramente intelectual. Ele queria saber mais daquele homem que estava andando e fazendo milagres. Conhecer mais sobre aquele homem que fazia maravilhas. Conhecer mais sobre aquele homem que falava coisas que ninguém nunca tinha falado antes. Ninguém nunca tinha falado. Ninguém tinha arrebanhado tantas pessoas como Jesus. Vou conhecer melhor esse homem. Era um conhecimento o quê? Puramente intelectual. Ele queria o quê? Matar a curiosidade. Tanto que, olha o que ele fala no versículo 39. Ao ver isto, ou seja, ao ver o que a mulher pecadora estava fazendo com Jesus, ele diz: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ou seja, o que Simão está fazendo com Jesus? Simão achou em Jesus um objeto de seu estudo. Vamos estudar Jesus. Deixa eu ver se ele realmente é profeta. Deixa eu ver quem ele é. Vamos ver o que passa na cabeça dele. Deixa eu convidar ele na minha casa. Num jantar, a gente pode conversar e se entender melhor. Então, irmãos, o que ele queria? Ele queria somente saciar a sua curiosidade. Ele queria saciar a sua curiosidade. Mas e a mulher? O que motivou a mulher pecadora? Ela foi motivada pelo quê? Vamos ler de novo, 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Irmãos, ela foi impulsionada por quê? Por curiosidade? Não. Não. Provavelmente, essa mulher já tinha ouvido falar de Cristo. Ou melhor, já tinha ouvido as mensagens do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos para Mateus, se não me engano, capítulo 11... Olha só, vamos só rapidamente fazer uma análise aqui. Aqui no capítulo 7 de Lucas, nós temos essa história vindo logo após o testemunho que Jesus dá de João Batista, que até o pastor Gessé leu hoje, certo? É logo após o testemunho de João Batista. E se nós formos para Mateus, capítulo 11, Jesus dá testemunho de João Batista na metade do capítulo 11. Depois, ele vai falar no versículo 20 do capítulo 11 de Mateus, ele vai falar sobre os ais, referindo-se às cidades impenitentes. Depois, logo na sequência, Jesus ora ao Pai, dá graças ao Pai, no versículo 25, porque ele revelou as suas verdades do Evangelho aos pequeninos. E depois ele diz: vinde a mim, no versículo 28, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, se nós formos ver cronologicamente, aqui em Mateus não fala dessa história da mulher, mas seria cronologicamente depois dessa mensagem de Jesus. Então suponhamos que essa mulher tenha ouvido essa mensagem do Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que acontece? Essa mulher vem a Cristo. Por quê? Impulsionada pelos seus fracassos, impulsionada pelos seus pecados, impulsionada por sua miséria, impulsionada pela vergonha da reputação que estava sobre ela.
Ela não vai lá para examinar Jesus. Ela não vai lá para ser uma tiete de Jesus. Não. Ela não vai lá nem para ouvir a Jesus. Ela vai lá para quê? Para se humilhar diante de Cristo. Para render-se aos seus pés. Ela vai e se joga aos pés do Senhor Jesus Cristo. E ela começa a fazer o quê? Algo bastante diferente do que fez Simão. Diante de Jesus, irmãos, nós vemos o que está escrito em Salmo 123, versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Foi essa a atitude dessa mulher. Ela reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Senhor. E ela foi a Ele. Por quê? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Do quê? Do pecado. Mas não para por aí, irmãos. Percebam que Simão convida o Senhor Jesus de um modo bastante indiferente. Percebam que ele convida a pessoa do Senhor Jesus de uma maneira o quê? Uma maneira qualquer. Uma maneira irresponsável. Ele chama Jesus só para matar a curiosidade dele. Ele continua cheio de si. Por quê? Porque ele se coloca numa posição de avaliar quem Jesus é. Ele não reconhece em Jesus o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Salvador. Não. Ele está concentrado somente em seus próprios pensamentos, em suas próprias análises. E ele está o quê? Questionando Jesus e o comportamento do Senhor Jesus. Mas algo muito diferente a mulher faz. Como que essa mulher pecadora age, irmãos? Ela está completamente envolvida com o Mestre. Como diz em Salmo 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ela ansiava por esse momento de estar com o Senhor Jesus. Ela tremia, ela chorava copiosamente ao se aproximar do Senhor Jesus Cristo. O seu choro, as suas lágrimas lavaram os pés do Senhor. Ela não podia se controlar. Ela estava intensamente o quê? Comovida por estar na presença do Senhor. Até as profundezas do seu ser, ela estava completamente comovida. Mas por quê? Esse é o ponto. Por quê? Aquele homem tinha recebido Jesus de qualquer maneira. E Jesus mostra isso para ele. Olha o que Jesus fala. Vê essa mulher, versículo 44 de Lucas 7. Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, Simão recebe Jesus em sua casa como um qualquer. Porque se ele tivesse recebido em sua casa um outro fariseu, ou uma autoridade da sua época, o que ele deveria fazer? Lavar os pés dessa autoridade. Ele deveria receber essa pessoa com ósculo, com um beijo. Percebe, irmãos? Deveria ungir essa pessoa. E o que o Simão fez com Jesus? Nada. Vamos, pode entrar, entra aí. É como se ele estivesse fazendo um favor para Jesus. Entra aí, você está andando demais na rua aí, ó, entra aí, vamos comer um pouquinho, você já conversa comigo, eu fico sabendo quem você é. E aí você
toca a sua vida. Mas a mulher não, irmãos. Ela foi impulsionada por comoção profunda. Por quê? Por quê? Irmãos, muitos vão a Cristo. Como? Por curiosidade. Muitos vão a Cristo curiosamente. Muitos estão no Evangelho hoje buscando saber mais sobre Jesus, mais sobre as doutrinas do Evangelho, mais sobre teologia, sobre um monte de coisa. Por quê? Por pura curiosidade. Por pura curiosidade. Muitos querem estar com Jesus, jantar com Jesus, receber o Senhor Jesus em sua casa. Por quê? Por pura curiosidade. Agora a pergunta é, irmãos, e você? Você tem se visto como um fariseu ou como uma pecadora? Você é um fariseu ou você é um pecador? Seu interesse pelo Evangelho se limita a quê? Unicamente a perspectiva intelectual, curiosidade, quero saber mais, quero me inteirar mais, é um assunto interessante. Religião é interessante, o homem é religioso por natureza. A religião chama a atenção. É por causa disso que você está se aproximando de Cristo? Que Jesus não passa de um personagem histórico para você? Seu envolvimento com Ele é totalmente indiferente? Ou você tem ido aos pés dele, chorado, implorado perdão pelos seus pecados, reconhecido que Ele é Senhor? Você tem levado a Ele tudo o que você tem? Essa mulher provavelmente levou tudo o que ela tinha. O quê? Um vaso de alabastro com unguento, que era muito precioso na época. Ou para você ele é apenas alguém excepcional, digno de análise, digno de investigação? Irmãos, até que ponto nós estamos intimamente envolvidos com o Senhor Jesus Cristo? Até que ponto você que está vindo à igreja hoje e ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, até que ponto você está vindo aqui por curiosidade? Porque é legal estar com pessoas que seguem a Cristo. É legal estar numa igreja que fala de Cristo. Esse é o ponto. Então vamos nos questionar. Em qual das figuras nós nos encontramos? Com quais dessas personagens nós nos identificamos? Simão não recebe a Jesus Cristo, a Cristo com cordialidade. Não, ele trata-o como um qualquer. Ele trata o Senhor Jesus com desprezo. Mas a mulher, irmãos, o que ela faz? Ela se lança aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela tinha uma consciência de pecado tão profunda que ela não podia olhar para os olhos do Senhor Jesus. Ela se lança aos pés dele. A consciência de pecado que ela tinha a tornava tão envergonhada que ela só podia o quê? Se aproximar dos pés do Senhor Jesus. Jamais se dirigir ao seu rosto, jamais contemplar os seus olhos. Ela beija o quê? Os pés do Senhor Jesus. Irmãos, na época nós vemos os pés, era uma das partes do corpo menos privilegiada, que tinha menos honra. Isso diz Paulo em Coríntios. Os pés da pessoa naquela época, irmãos, vivia sujo. Os pés estavam constantemente sujos. Por quê? Porque as ruas eram de terra. As pessoas caminhavam em ruas de terra. O Senhor Jesus Cristo está vindo do quê? De uma peregrinação em ruas de terra. Falando do quê? Do Evangelho. Levando e curando, salvando doentes, curando enfermos. Mas o que ela faz? Ela beija seus pés, ela lava seus pés com lágrimas, ela enxuga seus pés com seus próprios cabelos, ela unge os pés do Senhor Jesus com unguento. Então, amados irmãos, pergunto, como que nós temos tratado
o Senhor Jesus Cristo? Nós temos tratado o Senhor Jesus Cristo com indiferença? Ou nós temos buscado a Ele com toda a comoção de nosso coração, com toda a comoção de nosso ser? Nós temos dado ao Senhor Jesus Cristo lugar de honra, ou nós temos tratado Ele como um outro qualquer? Como que você tem tratado o Senhor Jesus Cristo? E aí, irmãos, isso vai ser complementar àquilo que nós vimos na parte da manhã. Quais têm sido os efeitos da sua fé? Qual o valor que você tem dado ao Senhor Jesus Cristo? Quais têm sido as consequências da sua afirmação? Eu creio nas Escrituras. Você tem ouvido o Senhor Jesus falar por meio das Escrituras? Você tem ido até elas? Ou nós temos tratado as Escrituras, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, de uma forma qualquer? A quem você tem oferecido as maiores expressões de admiração? Para quem? É para Cristo? Ou são para os outros? Para você mesmo? Em quem você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Crianças, como que vocês têm visto o papai e a mamãe de vocês? Dando valor intenso para o Senhor Jesus Cristo? Ou tratando o Senhor Jesus Cristo de qualquer maneira? Dando valor intenso ao Senhor Jesus Cristo, ou vindo à igreja porque tem que vir? Percebam, o Senhor Jesus Cristo é alguém de extremo valor. Não existe nada mais valioso do que Ele. Não existe nada mais a ser contemplado do que Ele. E a quem você tem oferecido admiração? Aos seus ídolos? A heróis? Super-heróis? E vocês, mulheres, a quem vocês têm devotado a admiração? Nós, homens, a quem temos devotado a admiração? Em quem você tem investido o seu vaso de alabastro com um unguento precioso? Em quem você tem investido os seus recursos? Em quem? Em quem você tem depositado as suas riquezas, o seu tempo, a sua saúde, a sua atenção? Percebam, irmãos, nós temos sido extremamente egoístas. E com o nosso egoísmo, a gente trata Cristo como o fariseu tratou. Como? Um mero objeto de especulação. Vamos estudar mais sobre Jesus, vamos falar mais sobre Jesus. Já fui de igreja que a pessoa falava assim, eu convidei o fulano para vir na igreja no domingo que vem, orem por ele. Falei, vamos lá estudar a Bíblia com a gente. Estudar a Bíblia com a gente. Nós temos pregado a Cristo e esse crucificado, nós temos visto em Cristo o autor e consumador da nossa fé, temos visto em Cristo o nosso Salvador ou não? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você hoje? Alguém que pode ter um tempinho da sua atenção, ou alguém que é digno de todo o seu louvor, adoração e contemplação? Um sábio filósofo, ou o mestre competente? Ele é o simples filósofo sábio, um mestre competente? É isso que Jesus é? Ou ele é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para quê? Para morrer em seu lugar e pagar a sua dívida de pecado que você tinha para com Cristo, com Deus. Em que? Em que você coloca a sua confiança? Quem tem sido o Senhor Jesus para você hoje? Alguém digno de especulação? Ou alguém que salvou a tua alma eternamente? Irmãos, vocês já caíram humilhados aos pés de Cristo? Nós já caímos humilhados aos pés de Cristo, reconhecendo nele o Senhor absoluto de nossa vida?
Entende, irmãos? Por que eu falo isso? Porque aquela mulher, ela viu no Senhor Jesus o Senhor Jesus. Apesar de ambos, tanto o fariseu quanto a mulher pecadora, terem buscado o Senhor Jesus, como nós podemos explicar o comportamento de ambos diante de Cristo? Como? É aí que Jesus explica. Quando Jesus diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele está dizendo: Simão, você não está no caminho certo. Simão, acorda. Simão, não é isso. Mas Simão responde: dize-a, mestre. E o Senhor Jesus Cristo entra com a parábola. Então, no meio dessa história, nós temos uma parábola. E essa parábola diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Irmãos, o Senhor Jesus está explicando aqui para Simão o que está motivando a mulher pecadora a agir daquela maneira. Há muitas interpretações para essa parábola, irmãos, e muitas, lógico, a maioria, ou lógico, 99%, erradas. Muitos creem que quanto maior a devassidão humana, a devassidão pecaminosa do ser humano, ao ser alcançada pela graça divina, maior vai ser o seu amor do que alguém que viveu uma vida tranquila, correta e respeitável. Não é isso que essa parábola está dizendo. Com isso, irmãos, já vi muitas pessoas, ouvi falar de muitas pessoas que deram testemunhos de sua conversão à frente na igreja de maneira mentirosa. Por quê? Porque ele queria demonstrar que ele era muito devasso no passado e que Cristo tinha feito grande obra de perdão. Não é disso que está sendo falado. Não é disso. Em Romanos 5, capítulo 20, vamos abrir juntos. Romanos capítulo 5, verso 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? E Paulo vai dizer: de modo algum. Então, amados irmãos, olha só, sobreveio a lei para quê? Para que avultasse a ofensa. Nós temos estudado a lei, demos uma paradinha agora, os 10 mandamentos, com a graça do Senhor, vamos voltar. Mas a lei, ela serviu para quê? Para fazer com que o pecado fosse avultado, para que ele viesse à tona, para que ele ficasse em evidência. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que está dizendo aqui? Não quer dizer que quanto mais pecados a pessoa fez, mais alcançada pela graça ela foi. Não, porque todos nós estamos na mesma condição de pecado. Não interessa a sua vida regressa. O que você fez? Você matou? Tirou sangue? Tirou a vida de alguém? O Senhor Jesus fala: se você se irar com uma pessoa, você já matou ela. Ou seja, o pecado por pecado é tudo igual. Além do mais, Tiago diz o quê? Se você tropeçar num dos mandamentos, você já quebrou todos. Aqui está se dizendo não da quantidade de pecado que uma pessoa comete, para que a graça superabunde. Não. Está se dizendo do quê? Da consciência de pecado. A lei tem te feito ter consciência do pecado?
Se a lei tem feito você ter consciência do pecado, quanto maior consciência do pecado você tiver, superabundará a graça na sua vida. Mais consciência de graça você tem. Mais consciência de perdão você tem. Se você não tem consciência de graça e de perdão, é porque você não tem consciência de pecado. Não porque você deixou de cometê-los. Não porque você é menos pecador do que alguém ou mais pecador do que alguém. A questão é, você é menos consciente do que outras pessoas, ou mais consciente do que outras pessoas. Então a consciência profunda do pecado é que vai fazer você o quê? Ter consciência de que a graça de Deus superabunda em sua vida. Superabundou na sua vida. É isso que está falando. Então Jesus aqui diante de Simão, ele conta essa parábola. E essa parábola não está falando de pecados, de pessoas que pecaram a nível de 500 e pessoas que pecaram a nível de 50. Não é disso que está sendo falado. Essa compreensão, irmãos, de níveis de pecado e de quantidade de pecado leva a uma concepção legalista, de que o evangelho deve ser o quê? Pregado muitas vezes para quem? Para quem é bêbado, para meretriz, para viciado, para adúlteros. Enquanto que pessoas boas e moralmente aceitáveis, elas não precisam de Cristo, elas precisam só ir para a igreja. Estão percebendo? Já ouviram o pessoal falar o seguinte, tem que pregar o evangelho para aquela pessoa. Não, aquela pessoa tão boa. Só falta ir para a igreja só. O que é isso? É uma concepção errada de quem é o ser humano e do que é a graça de Deus. Irmãos, não. Essa parábola, ela trata do quê? De uma falsa compreensão que o homem tem de seus próprios pecados. Jesus não está falando aqui, aquele que é perdoado a 500, ele vai amar mais. Aquele que é perdoado a 50, vai amar menos. Aquele que é perdoado porque cometeu muitos pecados no passado, vai amar mais. Aquele que é perdoado, mas foi sempre um bom rapaz, um bom moço, ele vai amar menos. Não. A questão é, sendo um devasso no passado, sendo um bom moço, moralmente aceito pela sociedade no passado, a questão é, tem consciência de pecado ou não tem? Porque independente do que tenha feito, a consciência de pecado é que vai definir se ele ama ou não. Se ele se aproxima de Cristo como uma pecadora, ou se ele se aproxima de Cristo como um fariseu. Por quê? Porque o fariseu não se considerava pecador. O fariseu questiona, se ele fosse mestre, ele saberia que a pessoa que está tocando nele é uma pecadora. Eu não. Percebem, irmãos? Diante de Deus nós todos somos pecadores. Diante de Jesus Cristo, o fariseu era tão pecador quanto aquela mulher. A posição dos dois era a mesma. Todos estamos na mesma condição do quê? De devedores ao Senhor Jesus Cristo. E todos nós devemos a mesma quantia, independente da quantidade de pecados que tenhamos cometido. Devemos a mesma quantia. A diferença numérica da dívida na parábola serve para mostrar o quê? A compreensão da necessidade que cada pecador tem de Cristo. Se a sua compreensão de pecado é baixinha, você faz pouco do Evangelho. Você faz pouco de Cristo. Eu tenho minhas falhas. Eu tenho meus momentos. Mas isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai amar pouco. Você não tem por que receber a Cristo como seu Senhor. Por quê? Porque você dá conta do recado. Você é cheio de si.
Você está aí para quê? Para avaliar a Cristo, para indagar sobre quem Cristo é, para questionar o Evangelho, para entender melhor as doutrinas da graça, a teologia. Mas você não está aí como um pecador, consciente da sua condição miserável. Você até fala da depravação total, mas você não aceita ela na prática. Por quê? Porque você não tem consciência da sua condição miserável de pecador. Você não tem consciência da necessidade que você tem de Cristo Jesus. Você o convidou na sua casa somente para jantar com você. Irmãos, nós todos somos idênticos. Todos nós somos idênticos. Todos nós somos filhos de Adão. Todos nós, no nosso DNA, temos o pecado. Em todos os aspectos de nossa vida, somos escravos do pecado. Ele atingiu todas as áreas de nossa vida. Então, todos nós somos iguaizinhos. A diferença é qual a compreensão que você tem da sua condição miserável. Qual é a compreensão? Você não se vê miserável? Não, você é um fariseu. Você não se vê pecador? Não, você é um fariseu. Você está aqui para quê? Para ouvir mais de Cristo. Porque não tem uma outra igreja com que você se adapte melhor. Então vamos ficar aqui. Vamos ouvir de Cristo aqui. Jesus, é legal ouvir dele, é legal abrir a Bíblia, é legal ler sobre ele. Mas você não sabe que você é pecador. Ou você não quer saber que você é pecador. Com muitos irmãos, ou poucos pecados, você é um pecador. Ciente ou não dos seus pecados, você é um terrível pecador. Um único pecado é suficiente para fazer-nos eternamente devedores diante do santo credor, que é Deus. Um único pecado. Agora, irmãos, a nossa atitude para com o Senhor Jesus, ela vai depender do quê? De uma correta compreensão que nós temos do quê? Da salvação. O primeiro ponto foi uma atitude correta para com o Senhor Jesus Cristo vai depender da compreensão que nós temos dos nossos próprios pecados. Depois de compreendido isso, uma correta atitude para com o Senhor Jesus Cristo vai depender de uma correta compreensão a respeito da salvação que temos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, aqui em Lucas, capítulo 5, vamos voltar um pouquinho. No versículo 31, ele diz o quê? Capítulo 5, verso 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui nós já começamos a entender um pouquinho. O quê? Quem está são, quem está com saúde, não precisa de médico. Então Jesus veio para quem? Para os doentes, porque Ele é o médico dos médicos. Ele veio chamar quem? Justos? Não, justo não precisa dele. Justo já está cheio de si. Ele veio chamar quem? Pecadores ao arrependimento. Então nós, como pecadores, doentes, nós como pecadores, escravos do pecado, somos chamados a quê? Ao arrependimento. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O quê? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores.
dos quais eu sou o principal, diz Paulo. Então, uma correta compreensão da salvação. Qual? Jesus veio salvar. Quem? Pecadores. Se você sabe que você é um pecador, e você sabe que Cristo veio te salvar do quê? Do pecado, aí você tem uma correta compreensão a respeito de quem Cristo é. Aí você tem uma correta atitude para com Jesus Cristo. Aquela mulher se lançou aos pés de Cristo. Por quê? Por quê? Porque ela compreendeu que ela era uma miserável, desgraçada pecadora. E ela compreendeu que o Senhor Jesus Cristo era o único que podia tirá-la daquela situação. Mas e nós? E você? Você já compreendeu, já chegou, já obteve essa compreensão de quem você é? Já obteve essa compreensão de quem você é, de que você é resultado dos seus próprios pecados? A gente fica reclamando de fulano, beltrano, ciclano. Não! De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você é o problema seu. É você que está se levando para o inferno. Se você ainda não foi aos pés de Jesus como um Salvador, você está se levando para o inferno. Aquele homem, Simão, um fariseu, uma pessoa reconhecida na sociedade, um nobre, um religioso, ele estava como? Recebeu Jesus em sua casa. Olha que maravilha. Se nós sairmos para evangelizar, a pessoa fala assim, não, eu quero saber mais de Cristo, a gente vai vibrar. Mas isso não é nada. Isso não significa nada. Porque aquele fariseu estava dizendo a mesma coisa. Ele queria Jesus, ele queria Cristo, ele queria estar com Jesus jantando na sua casa. Olha que maravilha, que bênção. Não. Aquele homem estava cheio do quê? De si. Ele não se via como um pecador. Ele não se via como alguém doente. Ele não se via como um miserável. Essa é a questão. E você tem se visto como um miserável, como um doente, como um pecador, para ir até Cristo? Ou você ainda acha que o problema seu é do seu marido, o problema seu é da sua esposa, o problema seu é dos seus filhos, o problema seu é do seu patrão, o problema seu é de todo mundo, menos seu? Qual a concepção que você tem da sua condição pecaminosa? Qual a concepção que você tem de Cristo Jesus e da sua graça? A verdadeira compreensão, irmãos, da nossa miséria e da nossa condição pecaminosa e da superabundante graça de Deus em Cristo Jesus é que nos levará a maiores níveis do quê? De amor por aquele que nos salvou. Jesus disse no versículo 47 aqui de Lucas 7, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Muitos leem esse versículo e interpretam de uma maneira muito errada. Jesus está dizendo aqui o seguinte: Jesus não está falando que essa mulher, ela foi perdoada porque ela muito amou. Não, a parábola mostra justamente o oposto. O amor que é resultado do perdão, e não perdão que é resultado do amor. Então, irmãos, o que diferenciou o fariseu da mulher pecadora foi, apesar de ambos terem procurado o Senhor Jesus Cristo, apesar de ambos terem buscado um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o que diferenciou um do outro foi o quê? A expressão de amor. Então, amados, o que Jesus está mostrando aqui? O pastor José falou da fé.
e de seus efeitos. A verdadeira fé, ela gera efeitos. A verdadeira árvore, a verdadeira mangueira, ela dá o quê? Manga. A verdadeira macieira, ela dá o quê? Maçã. A verdadeira árvore, ela dá o seu determinado fruto. Então o que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: Simão, está muito evidente que ela reconheceu quem ela é, pecadora, e que ela reconheceu a graça que foi dispensada a ela por mim. Por isso que ela está aqui me servindo. Essa é a expressão de amor dessa mulher para comigo. Essa expressão de amor é a prova de que ela se viu pecadora e de que ela foi perdoada. É a prova. O que prova que você não é um fariseu, mas que você é como uma mulher pecadora? As suas obras de amor. O que você tem feito? Para quem você tem investido? Em quem você tem depositado todos os seus esforços, todos os seus recursos? É evidente. Irmãos, para quem ama, nada é difícil. Nada é demasiadamente difícil para fazer em prol da pessoa que você ama. Não é assim? Quando você realmente ama a sua esposa, nada fica difícil. Você faz as coisas por ela. Quando você realmente ama seu marido, nada fica difícil. Fazer em prol dele, por ele, você faz. Quando você ama realmente seus filhos, nada é difícil. Você faz por eles. Quando alguém ama realmente a Cristo, nada é difícil. Nem mesmo lavar os pés sujos dele com lágrimas, nem mesmo beijar os seus pés, e nem mesmo ungí-los com unguento. Fazer mais por Cristo, irmãos, é o que todo mundo está falando. Todas as igrejas estão clamando, chamando as pessoas a fazerem mais por Cristo. Contudo, irmãos, enquanto não houver amor genuíno, verdadeiro para com Cristo em nossos corações, o que nós faremos por Ele? Nada. Nada. Por que nós temos, muitas vezes, nós vemos uma igreja morta? Muitas vezes vemos igrejas mortas, que nada fazem por Cristo e pelo Evangelho. Por quê? Porque são fariseus. Por que muitas vezes nós estamos debaixo das cobertas do nosso conforto, dentro da nossa casa, e não queremos fazer nada por Cristo? Afinal, as obras não são prova da nossa fé? Os efeitos não são prova da fé genuína que tem no nosso coração? Na palavra de Deus, irmãos, fica evidente. Amor é o quê? É obra. O amor cristão, ele faz. O amor cristão não é aquele sentimento barato, aquele sentimento patético. Eu amo a Cristo. Quanto eu amo a Cristo. Quantos hinos que tem, a gente fica cantando, eu amo a Cristo. O amor por Cristo, irmãos, ele age. O amor por Cristo, ele faz. Ele faz por Cristo e faz pelos que são de Cristo Jesus. Ele faz pelo Evangelho. Ele faz pelo reino. É o amor de Cristo a única coisa que pode nos mover a vivermos vidas santas. Temor do inferno, irmãos, temor do castigo não te leva a lugar nenhum. Todas as religiões que ainda creem no inferno, num castigo, tentam levar as pessoas a uma vida mais próxima com Deus e santidade por meio do quê? Você vai para o inferno, hein? Você pode perder sua salvação.
Isso não leva ninguém a fazer nada. Desejo também de ir para o céu, desejo de receber recompensa, também não vai fazer nada por nós. Não faz nada. Pergunta para as pessoas na rua: você quer ir para o céu? Quero. Mas se eu morrer hoje, acho que eu vou para o inferno. E desejo de ir para o céu não faz nada, ninguém se mexe. Não move ninguém a lugar nenhum. Sentimento de obrigação também não. Sentimento de obrigação também não. A gente vê na nossa igreja, da qual nós temos falado o quê? Irmãos, nós como membros de igreja, nós precisamos o quê? Estar envolvidos diretamente com o ministério. E esse senso de obrigação não move muitas pessoas. Não move. Estou indo lá. Mas o que você tem feito? Estou indo lá. E você é um pecador reconhecendo a sua condição de pecador, como aquela mulher, ou você é um fariseu? Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Técnicas motivacionais também não vão levar ninguém a lugar nenhum. Técnicas motivacionais não são suficientes para levar-nos a viver uma vida santa em prol de Cristo, do seu Evangelho e do reino de Deus. Irmãos, na palavra de Deus, amor é fazer, amor é realizar, amor não é falar, eu sinto. Não. Você ama a Cristo, faça por Ele. Você ama os irmãos, faça por eles. É assim, irmãos. A gente tem medo, no meio evangélico reformado hoje, a gente tem medo de falar do quê? De obras. A gente morre de medo de falar de obras. Mas as obras, elas são a evidência de que existe fé genuína. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu amo? Eu ficava me questionando quando era criança. Quando que eu vou sentir aquele amor ardente por Deus e pelo meu próximo? Nunca. Faça por Ele. Faça pelo reino. Faça por Deus. Faça por Cristo. Faça pelo reino. Faça pelo Evangelho. Faça. É isso que está sendo dito aqui. Você está fazendo é prova do quê? De que você foi perdoado. Você não está fazendo, você está dormindo. É prova do quê? De que você não foi alcançado pelo perdão. Você não se viu pecador. Você não sabe a miséria que você é. Você ainda não entendeu, apesar de você falar, eu sou totalmente depravado. Você ainda não viu quem você é. Você está dormindo. Essa é a questão. Quantos de nós estamos dormindo? Peça ao Senhor, irmãos, que mostre. Irmãos, o coração que não ama a Cristo faz com que as mãos se desfaleçam. Não existe mãos que se sustentem na obra do Senhor e do Evangelho. Mãos alimentadas por um coração que não ama a Cristo. Mãos alimentadas por um coração que não reconheceu-se pecador. Mãos alimentadas por um coração que não se viu na pior das suas misérias e não se reconheceu pecador diante de um Deus santo, justo e perfeito como nosso Senhor Jesus Cristo. Mãos que não perceberam o perdão de Jesus Cristo dispensado a elas. Elas fazem o quê? Se desfalecem. Elas não têm força, elas não conseguem segurar nada, elas não conseguem manter nada. Por quê? Porque não viram o perdão, não sentiram a graça de Deus superabundando na vida delas. Então, amados irmãos, um forte senso do perdão de Jesus Cristo, referindo-se aos nossos pecados, um grande senso desse perdão referente aos nossos pecados, é a fonte e a essência do verdadeiro amor por Cristo Jesus. Estão percebendo, irmãos? O amor, ele é o quê? Ele é o efeito e não a causa do perdão.
O amor é o efeito e não a causa do perdão. O amor é a consequência. O amor não é a condição do perdão. O amor, ele é o resultado do perdão que nós temos em Cristo Jesus, não o motivo. Não o motivo. O amor, ele é o fruto e não a raiz de nosso perdão. Percebam, irmãos, nós só somos motivados a viver em amor se nós fomos antes alcançados pelo perdão. O perdão, irmãos, ele antecede a santificação. Percebem? O perdão, ele antecede a santificação. Como que nós, cristãos, buscamos viver vidas santas quando nós sabemos que nós realmente fomos perdoados? O perdão, ele é fruto de nós entendermos o grau máximo da nossa miséria e as bênçãos ricas que nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor. A paz com Deus, irmãos, é a única raiz que pode produzir o quê? Frutos de santificação. Não tem como ser diferente. Seja santo, senão você vai perder sua salvação. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Seja santo, porque Cristo te perdoou e te reconciliou com o Pai. Aí sim, existe o quê? Santidade, santificação. Bispo Riley diz: nossas melhores obras, antes de sermos justificados, são pouco melhores que pecados esplêndidos. Antes do perdão, as suas boas obras não eram nada. Nada. Eram pecados esplêndidos. Pecados admiráveis. Pecados que mereciam o quê? Glória dos homens. Vamos abrir, irmãos, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, é um versículo que a gente conhece absurdamente. Nós vamos ver nessa perspectiva, irmãos. Segunda aos Coríntios 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O que é que nos constrange? O amor de Cristo, que nos concedeu o quê? Perdão. Ele morreu por quem? Por nós. Ele morreu por todos. Logo, todos nós morremos. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, esse verso 15 mostra o quê? Ele morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos. As nossas atitudes vão mostrar se Cristo realmente morreu por nós. A sua atitude vai mostrar se Cristo realmente morreu por você. Se Ele morreu por você, o amor dele te constrange a viver o quê? Uma vida não mais para si mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Agora, se a sua vida tem sido uma vida de mesquinharia, se a sua vida tem sido uma vida voltada para si mesmo, se você tem investido somente em você, e nós falamos isso na semana passada, irmãos.
Se você tem investido no seu marido para você ter um casamento melhor, na sua esposa para você ter um casamento melhor, nos seus filhos para você ter uma família melhor, tem investido no seu carro, na sua casa, é isso. É isso. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados irmãos, o Evangelho, ele gera frutos. A fé, ela vai ter seus efeitos. O perdão, ele gera amor. Estamos ou não estamos sendo constrangidos pelo amor de Cristo? Você tem feito as coisas para a glória de Cristo ou não? Você tem feito para o seu próprio interesse? Que tipo de vida você tem levado? Uma vida egoísta? Que provas de amor você tem dado àquele que por você morreu e ressuscitou? Que provas de amor você tem dado àqueles que estão à sua volta? Pois o Senhor Jesus Cristo diz que nós seremos conhecidos pelo amor de uns para com os outros. Não há esse amor? Não. Há o quê? Não há perdão. Você é um fariseu. Quando que você vai despertar? Quando que você vai perceber que você está vindo à igreja só para quê? Só para quê? Para saciar os seus desejos religiosos, as suas curiosidades. Como você tem expressado o seu grande amor pelo seu Senhor Jesus? Essas perguntas, irmãos, elas são perguntas solenes. E se nós não pudermos respondê-las satisfatoriamente, só nos resta mais uma pergunta: você foi realmente perdoado? Amém, irmãos? Vamos pedir que o Senhor sonde os nossos corações. Vamos pedir ao Senhor que nos mostre. Abram comigo Salmo 139. Vamos ler novamente. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Nosso coração, ele é enganoso. Leve essa questão ao Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor que Ele sonde o seu coração. Peça ao Senhor que Ele revele o que há no seu coração, o que tem te motivado a andar com Cristo. Para quê? Para que essa divisão não seja realizada no juízo, irmãos. Que essa divisão seja realizada aqui, para que você perceba que você não está do lado da mulher pecadora, mas está do lado do quê? Do fariseu. E você tem a oportunidade de se arrepender e de se voltar para Cristo. Não permita que essa divisão em Cristo Jesus seja feita lá, no juízo eterno, porque lá as ovelhas irão para o lado direito do Pai, os bodes para a condenação eterna. Possamos levar essa pergunta, irmãos, a um nível de solenidade. Você é perdoado? Você foi perdoado? Ou você é um fariseu? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai.
vis pecadores. Abra nossos olhos, meu Deus, de modo que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ver, ó Deus, quão miseráveis nós somos, Pai. Ajude-nos a ver, ó Pai, quão grande mistério há em torno, ó Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quão grande mistério há em torno, ó Pai, dessa salvação. Apesar de não podermos entender, ó Pai, leve-nos, ó Deus, a amar a Ti, meu Deus, com amor intenso, porque fomos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai. Possamos viver vidas santas, mas vidas motivadas, meu Deus, pelo constrangimento de termos sido salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Pai. Ajuda-nos a ver isso, meu Deus. Com o passar do tempo, Pai, quão miseráveis nós somos. E essas verdades, meu Deus, se tornam para nós coisas banais. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Faça-nos cair aos pés de Cristo Jesus, chorando, lançando diante dele, meu Deus, tudo aquilo que Tu tens nos dado. Lançando, ó Pai, nossos corações, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa razão, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos estar rendidos diante dele, submissos diante dele, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Senhor absoluto de nossas vidas. Que possamos viver vidas, meu Deus, santas, vidas que glorifiquem o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos empregar todos os nossos recursos, Pai, todos os recursos que Tu tens nos dado, a Ti, meu Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Seu santo Evangelho, ao Seu reino. Ajuda-nos, ó Pai. Não permita que vivamos vidas egoístas, meu Deus, totalmente distintas da vida que o nosso Senhor Jesus Cristo teve aqui nessa terra. Uma vida da qual Ele se entregou por nós. Uma vida que Ele viveu por nós. Tem misericórdia, meu Deus. Uma morte que Ele morreu por nós. Uma ressurreição da qual Ele reviveu por nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ver as riquezas do Teu santo Evangelho, para que o Seu nome possa ser glorificado em nosso meio, meu Deus. E nós possamos, ó Pai, dar frutos dignos de um verdadeiro arrependimento, dar frutos dignos de uma verdadeira fé, dar frutos dignos de um verdadeiro perdão, frutos de amor a Ti e aos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, te pedimos, meu Deus. Amém, Senhor.